Fui ao casamento da minha antiga amiga e vi meu marido no altar com ela. O envelope chegou numa terça-feira chuvosa, daquelas típicas de Belo Horizonte no final de março. Eu estava no escritório, revisando a defesa de um caso complexo de homicídio culposo, quando minha secretária bateu na porta com aquele sorriso discreto que ela reservava para assuntos pessoais. Dona Mirelle, chegou isso aqui pelo correio. Parece ser algo especial. Peguei o envelope creme, pesado, com meu nome escrito em caligrafia dourada. Meu estômago se contraiu antes mesmo de abrir. Havia algo familiar naquela letra delicada, quase infantil. Uma letra que eu conhecia há mais de 10 anos, mas que não via há pelo menos 5. Lorraine. Dentro do envelope, um convite de casamento em papel vergê, ornamentado com detalhes florais em relevo. A Lorraine Carvalho e Caio Mendes têm a honra de convidá-la para celebrar sua união. A data estava marcada para daqui a 2 semanas, numa vinícola em São João del Rei. Minha primeira reação foi jogar aquilo no lixo. Afinal, por que diabos ela me convidaria depois de tanto tempo? Depois de todas as palavras não ditas, os silêncios prolongados, as mágoas que se acumularam como poeira em móveis abandonados, Lorraine havia sido minha melhor amiga na faculdade de Direito. Dividíamos tudo: livros, segredos, sonhos de sermos advogadas brilhantes e independentes. Ela cursava psicologia na PUC enquanto eu me dedicava ao direito na UFMG. Mas nossos mundos se entrelaçavam perfeitamente. Pelo menos era o que eu pensava. A ruptura veio aos poucos, como uma rachadura imperceptível que vai crescendo na parede até que, um dia, a estrutura toda desaba. Discussões sobre namorados, competição velada por conquistas profissionais, pequenas traições disfarçadas de brincadeira. No final, escolhemos o silêncio em vez da conversa franca. Ela desapareceu da minha vida como uma sombra que se dissolve no fim da tarde. Guardei o convite na gaveta e tentei voltar ao trabalho, mas as palavras do processo jurídico dançavam na minha frente sem fazer sentido. Minha mente estava em outro lugar, navegando por memórias que eu havia empurrado para um canto escuro da alma. À noite, quando Henrique chegou do hospital ainda de scrub azul marinho, mencionei o convite enquanto preparava o jantar. Sua reação me surpreendeu. Lorraine? Nossa, faz tempo que não ouço esse nome. Ele se aproximou, beijando minha nuca de um jeito que me fez arrepiar. Você deveria ir em namoro. Seria bom reencontrar os amigos antigos. Não sei se é uma boa ideia, Henrique. As coisas não terminaram bem entre nós. Exatamente por isso você deveria ir. Ele puxou uma cadeira e se sentou à mesa, apoiando o queixo nas mãos de uma forma quase infantil. Olha só que oportunidade incrível para vocês se reencontrarem, conversarem, resolverem essas pendências. A vida é muito curta para carregar mágoas antigas. Havia algo no tom dele que me incomodou. Um entusiasmo excessivo, quase forçado. Henrique sempre foi sociável, mas raramente demonstrava tanto interesse pelos meus relacionamentos do passado. Na verdade, ele costumava ficar levemente irritado quando eu mencionava antigas amizades ou colegas da faculdade. Além do mais, continuou ele, levantando-se para pegar um copo de vinho, eu sempre gostei da Lorraine. Ela era divertida, inteligente. Lembro que vocês duas eram inseparáveis. Isso era estranho. Henrique havia conhecido Lorraine apenas algumas vezes, em eventos sociais ou encontros casuais no final da nossa amizade. Eles mal conversavam, e eu nunca percebi qualquer afinidade especial entre eles. Pelo contrário, Lorraine sempre fez comentários sutis sobre Henrique ser certinho demais ou sem graça, mas talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez ele realmente estivesse tentando ser um bom marido, me incentivando a resolver questões pendentes do passado. Durante o jantar, ele voltou ao assunto mais 2 vezes, sempre com o mesmo entusiasmo peculiar. Falou sobre a importância do perdão, sobre como seria lindo ver 2 amigas se reconciliando num momento tão especial como um casamento. Até sugeriu que poderíamos passar o fim de semana inteiro na região, fazendo uma pequena viagem romântica. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Henrique, que dormia profundamente, olhei para o teto e tentei entender por que algo estava me incomodando tanto. Havia uma sensação estranha no ar, como o cheiro de chuva que antecede a tempestade. Peguei o convite novamente. A letra de Lorraine, a data, o local. São João del Rei era longe o suficiente para ser uma aventura, mas perto o suficiente para não ser uma grande viagem. A vinícola dos Mendes era famosa na região,
um lugar onde a elite mineira costumava celebrar ocasiões especiais. Caio Mendes. O nome não me era totalmente estranho. Já havia lido sobre ele em revistas de negócios. Um empresário jovem que transformara o negócio da família numa das vinícolas mais conceituadas de Minas Gerais. Pelos jornais, parecia ser um homem íntegro, dedicado tanto aos negócios quanto à filantropia. Lorraine sempre teve um olho clínico para homens bem-sucedidos. No final, foi a insistência de Henrique que me convenceu. Na manhã seguinte, durante o café, ele voltou ao assunto com uma naturalidade que parecia ensaiada. Já pensou melhor sobre o casamento da Lorraine? Ainda estou decidindo. Mirelle, você é uma das mulheres mais corajosas que conheço. Enfrenta criminosos perigosos no tribunal, defende causas impossíveis, mas tem medo de reencontrar uma antiga amiga. Ele estava certo, pelo menos em parte. Eu havia me tornado uma advogada respeitada justamente por não fugir de confrontos difíceis. Por que seria diferente dessa vez? Tudo bem, respondi, sentindo um arrepio estranho percorrer minha espinha. Vamos ao casamento da Lorraine. O sorriso que Henrique me deu naquele momento foi diferente de qualquer outro que eu já havia visto. Havia algo nele que eu não conseguia decifrar, uma satisfação que parecia desproporcional à minha decisão. Enquanto ele se preparava para sair, peguei meu telefone e confirmei presença no casamento. 2 dias depois, nossa resposta chegaria às mãos de Lorraine. O que eu não sabia era que, ao aceitar aquele convite, eu estava caminhando direto para um momento que mudaria minha vida para sempre. As 2 semanas seguintes passaram como uma névoa estranha. Henrique estava diferente, mais atencioso, mais presente, mas de uma forma que me deixava desconfortável. Era como se ele estivesse representando o papel do marido perfeito com um pouco mais de intensidade do que o necessário. Na primeira semana após confirmarmos presença, ele chegou em casa com um vestido que havia escolhido para mim, um modelo elegante em azul marinho, de uma marca cara que frequentava apenas em ocasiões muito especiais. Para o casamento, disse, estendendo a sacola com um sorriso que não chegava aos olhos. Achei que ficaria perfeito em você. Era lindo, realmente, mas havia algo desconcertante no fato de ele ter escolhido sozinho, sem me consultar. Henrique nunca demonstrara interesse particular pela minha roupa. Muito menos saía comprando vestidos sem avisar. Como você soube o meu número? Perguntei, segurando o tecido sedoso entre os dedos. Ora, Mirelle, sou seu marido há 7 anos. Não conheço suas medidas? Tecnicamente, ele estava certo, mas a resposta soou evasiva, quase defensiva. Durante aquela semana, comecei a notar outros detalhes. Henrique verificava o telefone com mais frequência, sempre virando a tela para baixo quando eu me aproximava. 2 vezes o ouvi falando baixo no escritório em casa, conversas que terminavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. Trabalho, explicava, guardando o aparelho no bolso. Você sabe como é, os pacientes não respeitam horário. Mas eu conhecia o tom que Henrique usava para falar com pacientes. Era profissional, direto, técnico. Aquela voz que eu ouvia através da porta era diferente, mais suave, mais íntima, quase carinhosa. Na quinta-feira, uma semana antes do casamento, voltei mais cedo do escritório para pegar alguns documentos que havia esquecido. A casa estava silenciosa e o carro de Henrique não estava na garagem. Mas quando entrei no quarto, ouvi o barulho do chuveiro ligado. Henrique? Chamei. Oi, o amor. Cheguei há pouco. Tive uma cirurgia que se estendeu mais do que o esperado. Mas quando me aproximei do banheiro, senti um perfume no ar. Não era o meu, nem o dele. Era algo floral, delicado, familiar. Um perfume que eu havia sentido muitas vezes, anos atrás, quando abraçava uma pessoa que conhecia bem. O perfume da Lorraine. Meu coração disparou, mas forcei-me a manter a calma. Devia estar imaginando coisas, estresse do trabalho, ansiedade pela reaproximação com uma antiga amiga. A mente pode pregar peças cruéis quando está sob pressão. Mas na noite seguinte, durante o jantar, Henrique mencionou casualmente que havia encontrado Lorraine no shopping. Que coincidência, disse, cortando o salmão no prato. Ela estava escolhendo alguns detalhes de última hora para o casamento. Disse que está nervosa, mas feliz. Vocês conversaram? Um pouco. Ela perguntou sobre você, se você estava ansiosa para o reencontro. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Falei que você estava um pouco apreensiva, mas que no fundo estava feliz com o convite. Quando foi isso? Hoje à tarde. Por quê? Por nada. Só curiosidade.
Mas algo não batia. Se Henrique havia passado a tarde inteira no hospital, como mencionara na noite anterior, como poderia ter encontrado Lorraine no shopping? E por que não havia comentado o encontro na hora que chegou em casa? Naquela noite, fingi estar dormindo quando ele deitou ao meu lado. Fiquei ouvindo sua respiração, esperando que ela se tornasse regular e profunda. Quando tive certeza de que dormia, levantei-me silenciosamente e fui até seu blazer, pendurado na cadeira do quarto. Meu coração batia tão forte que temia acordá-lo. Procurei nos bolsos, não sabendo exatamente o que esperava encontrar. Meus dedos tocaram um pequeno pedaço de papel amassado, um recibo de restaurante do centro da cidade, com data e horário de hoje à tarde, 2 refeições, 2 bebidas, um almoço para 2 pessoas, exatamente no momento em que ele deveria estar no hospital. Voltei para a cama com as mãos tremendo. Deitei-me em silêncio, olhando para o teto e tentando encontrar uma explicação inocente para tudo aquilo. Talvez ele tivesse mentido sobre o horário. Talvez realmente tivesse encontrado Lorraine por acaso e resolvido almoçar com ela para falar sobre o casamento, sobre mim. Mas no fundo, uma voz sussurrava verdades que eu não queria ouvir. Na manhã de sexta-feira, uma semana antes do casamento, acordei determinada a esclarecer minhas suspeitas. Henrique havia saído cedo, dizendo que tinha uma sequência de consultas. Peguei meu carro e dirigi até o hospital onde ele trabalhava. Doutor Henrique? A recepcionista me olhou com surpresa. Ele não tem plantão hoje, dona Mirelle. Está de folga até segunda-feira. Tem certeza? Absoluta. Inclusive, ontem também não veio. Cancelou todas as consultas na última hora. Voltei para casa com uma sensação de queda livre no estômago. Henrique havia mentido sobre estar trabalhando. Não uma vez, mas várias. E se estava mentindo sobre isso, sobre o que mais estaria mentindo? Cheguei em casa e me tranquei no escritório. Peguei meu notebook e, pela primeira vez em anos, resolvi investigar alguém da minha própria família. Acessei nossas contas bancárias conjuntas, nossos extratos de cartão de crédito. Procurava por qualquer anomalia, qualquer pista que pudesse explicar o comportamento estranho do meu marido. Encontrei gastos em restaurantes que não reconhecia, em horários que ele deveria estar trabalhando, compras em lojas de presentes, flores enviadas para endereços que eu não conhecia, uma pequena trilha de mentiras financeiras que se estendia pelos últimos 2 meses, exatamente quando Lorraine deve ter começado a organizar o casamento. Naquela tarde, quando Henrique chegou em casa, cumprimentou-me com o mesmo beijo de sempre, a mesma pergunta sobre meu dia, a mesma atenção aparentemente genuína. Mas agora, eu via tudo através de um filtro diferente. Cada gesto parecia calculado. Cada palavra soava falsa. Como foi o plantão? Perguntei, testando-o. Cansativo, 2 cirurgias longas. Ele se serviu de um copo de água, evitando o meu olhar. Mal tive tempo para almoçar. Mais uma mentira. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, olhei para aquele rosto que conhecia há tanto tempo e me perguntei quem era realmente o homem com quem havia me casado e, mais importante, o que ele estava planejando para o casamento de Lorraine. O dia do casamento amanheceu com um céu cinzento, típico do outono mineiro. Partimos de Belo Horizonte na manhã de sábado, eu e Henrique no meu carro, numa viagem que deveria durar cerca de 2 horas até São João del Rei. Ele estava excepcionalmente animado, cantarolando no banco do passageiro e fazendo comentários sobre a paisagem da estrada. Vai ser lindo ver a Lorraine feliz, disse, olhando pela janela. Ela merece encontrar alguém que a valorize de verdade. Suas palavras soaram estranhas aos meus ouvidos. Como ele poderia saber se Lorraine merecia ou não encontrar alguém? Eles mal se conheciam. Pelo menos era o que eu pensava. A vinícola dos Mendes ficava numa região montanhosa, cercada por parreirais que se estendiam até onde a vista alcançava. Era um lugar de uma beleza quase irreal, com uma arquitetura que misturava o colonial mineiro com toques modernos. O salão principal, onde seria realizada a cerimônia, tinha grandes janelas de vidro que enquadravam a paisagem como se fosse uma pintura viva. Chegamos no final da tarde. A cerimônia estava marcada para as 6, seguida de uma festa que se estenderia pela noite. Henrique sugeriu que nos hospedássemos na pousada local e voltássemos no domingo, como havia mencionado semanas atrás. Preciso passar no salão para deixar nosso presente, disse a ele. A organizadora pediu para entregarem os presentes antes da cerimônia. Claro, vou aproveitar para cumprimentar alguns conhecidos que vi chegando. Te encontro em alguns minutos.
Peguei a caixa elegantemente embrulhada que havia preparado, um conjunto de taças de cristal que havia escolhido com cuidado, e caminhei em direção ao salão principal. Era quase 5 da tarde, e o local ainda estava em preparativos finais. Flores brancas e douradas enfeitavam cada canto. Velas estavam sendo acesas, cadeiras sendo alinhadas. Entrei pelos fundos do salão, procurando alguém da organização para entregar o presente. O lugar estava quase vazio. Apenas algumas pessoas da equipe fazendo ajustes de última hora. Caminhei em direção ao altar, impressionada com a decoração elaborada, quando ouvi vozes vindas da sacristia adjacente. Precisamos parar com isso, Henrique. Depois de hoje, tudo vai mudar. Meu sangue gelou. Era a voz de Lorraine. Eu sei, respondia uma voz que eu conhecia melhor do que qualquer outra no mundo. Mas você vai casar, Lo. Tudo vai ficar diferente mesmo. Lo. Henrique estava chamando Lorraine de Lo, um apelido íntimo que eu nem sabia que existia. Minha respiração ficou presa na garganta. Escondida atrás de uma coluna decorada com arranjos florais, pude ver através da porta entreaberta da sacristia. E o que vi fez meu mundo desabar. Henrique e Lorraine estavam abraçados. Não era um abraço de amigos. Era o abraço de 2 amantes, carregado de uma intimidade que doía de ver. Ela estava com o vestido de noiva ainda não completamente vestido, apenas com o corset e a saia armada, e ele acariciava seu rosto com uma ternura que eu havia pensado ser exclusivamente minha. Eu te amo, sussurrou ela, apoiando a testa na dele. Não consigo acreditar que você vai voltar para ela depois de hoje. Já conversamos sobre isso, Lorraine. As coisas são complicadas. Mirelle não suspeita de nada. E você não tem coragem de largar sua vida certinha, interrompeu ela, com uma amargura na voz. Seu casamento perfeito, sua reputação, tudo muito arrumadinho. Não é assim. É sim. Ela se afastou ligeiramente, olhando nos olhos dele. Você me procurou, Henrique. Fez questão de me reencontrar há 3 meses. Falou sobre como nunca me esqueceu, como sempre sentiu algo por mim. 3 meses. Eles estavam se encontrando há 3 meses. E você, continuou Lorraine, me convenceu a convidar a Mirelle para o casamento. Por quê? Para me humilhar? Para se sentir poderoso tendo nós 2 aqui? Lo, para. Você sabe que não é isso. Então o que é? A voz dela estava ficando mais alta, mais desesperada. Porque eu vou me casar com um homem que eu não amo daqui a 1 hora, e você vai voltar para sua casa como se nada tivesse acontecido. Henrique a puxou para mais perto, e foi então que vi algo que me quebrou completamente. Ele a beijou. Não foi um beijo de despedida ou de arrependimento. Foi um beijo profundo, apaixonado, de quem está completamente entregue. Ali, em frente ao altar onde ela se casaria com outro homem em menos de 1 hora, meu marido beijava minha ex-melhor amiga como se ela fosse o amor da vida dele. Consegui me afastar em silêncio, caminhando como uma sonâmbula até a saída do salão. Deixei o presente em qualquer lugar e saí para o estacionamento, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Encostei no meu carro e tentei respirar, mas o ar parecia ter ficado pesado demais para entrar nos meus pulmões. 7 anos de casamento. 7 anos acreditando que conhecia o homem que dormia ao meu lado todas as noites. 7 anos de uma vida que, aparentemente, não passou de uma mentira bem construída. E Lorraine, a Lorraine que havia sido minha confidente, que conhecia todos os meus medos e sonhos, que sabia exatamente onde doeria mais. Ela não apenas havia me traído, ela havia escolhido destruir a minha vida de forma calculada e cruel. O pior de tudo era a descoberta de que, em algumas horas, ela se casaria com Caio, um homem que, pelos poucos relatos que eu havia lido, parecia genuinamente apaixonado por ela. Um homem que estava prestes a embarcar numa farsa sem saber. Fiquei ali parada, no estacionamento, vendo os convidados chegarem para a cerimônia. Pessoas elegantes, sorridentes, prontas para celebrar o que pensavam ser o amor verdadeiro. Se eles soubessem a verdade que acabara de se revelar diante dos meus olhos. Henrique apareceu alguns minutos depois, procurando por mim com uma expressão preocupada que agora eu sabia ser completamente falsa. Amor, onde você estava? Procurei por você no salão. Olhei para aquele rosto que achava conhecer e senti uma frieza tomando conta de mim. Uma frieza que seria minha armadura para o que estava por vir. Estava aqui, respirando um pouco. Respondi, surpreendida com a firmeza da minha própria voz. A cerimônia já vai começar?
em poucos minutos. Você está bem? Parece pálida. Estou ótima, Henrique. Nunca estive melhor. Ele me ofereceu o braço e eu aceitei. Caminhamos juntos de volta ao salão, ele acreditando que sua farsa continuava intacta e eu planejando cada movimento que faria a partir daquele momento. A guerra havia começado e desta vez eu não perderia. A cerimônia foi uma tortura. Sentada na terceira fileira, ao lado de Henrique, assisti Lorraine caminhar até o altar com um sorriso radiante que eu agora sabia ser completamente falso. Caio a esperava com os olhos brilhando de emoção genuína, e a cada palavra do celebrante, meu estômago se revirava. Se alguém souber de algum impedimento para esta união, por um momento, considerei me levantar, gritar a verdade ali mesmo, na frente de todos os convidados. Mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse o treinamento de anos como advogada, sempre calculando o melhor momento para agir. Ou talvez fosse a necessidade de confrontar Henrique em particular primeiro, de entender a extensão da traição antes de tomar qualquer decisão drástica. Durante a festa, observei meu marido com uma clareza que nunca havia tido antes. Cada olhar discreto que ele lançava para Lorraine, cada sorriso forçado que me dirigia, cada mentira disfarçada de gentileza. Era como se eu estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Lorraine, por sua vez, representava o papel da noiva feliz com maestria. Dançou a valsa com Caio, sorriu para as fotos, agradeceu os cumprimentos. Mas eu via os momentos em que seu olhar procurava Henrique na multidão, os segundos roubados em que eles se comunicavam através de olhares carregados de significado. Você está muito quieta hoje, comentou Henrique durante o jantar, tocando minha mão sobre a mesa. Não está se divertindo? Estou observando, respondi, mantendo minha voz neutra. É interessante ver como as pessoas se comportam em casamentos. Como assim? Como algumas conseguem mentir tão naturalmente. Como outras acreditam em promessas que nunca serão cumpridas. Ele me olhou com uma expressão confusa, mas rapidamente desviou a atenção para seu prato. Se tivesse prestado mais atenção, teria percebido a frieza cortante em minha voz. A festa se estendeu pela noite. Cerca de 11 horas, quando a maioria dos convidados mais velhos já havia partido e o ambiente estava mais descontraído, decidi que era hora de agir. Henrique estava no bar, conversando com alguns conhecidos, quando me aproximei dele. Podemos conversar? Sussurrei em seu ouvido. Em particular, ele assentiu, provavelmente pensando que eu queria algum momento romântico. Caminhamos juntos até uma varanda lateral da vinícola, um local mais reservado onde o som da festa chegava abafado. A lua cheia iluminava os parreirais ao longe, criando um cenário ironicamente romântico para o que estava prestes a acontecer. Henrique, comecei, minha voz calma como a de uma advogada apresentando evidências. Há quanto tempo você e Lorraine estão se encontrando? A mudança em sua expressão foi instantânea. O sangue fugiu de seu rosto, e ele deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Do que você está falando? Não me subestime. Minha voz permaneceu controlada, mas havia gelo em cada palavra. Vi vocês hoje à tarde, na sacristia, aos beijos, como dois amantes que não conseguem se controlar, nem no dia do casamento dela com outro homem. Henrique tentou falar, mas apenas balbuciou algumas sílabas desconexas. Suas mãos tremiam ligeiramente. 3 meses, continuei. Foi isso que ela disse. 3 meses de encontros, de mentiras, de você inventando plantões inexistentes no hospital. 3 meses em que você voltava para casa e dormia ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Mirelle, eu posso explicar. Explicar o quê? Minha frieza começou a rachar, deixando vazar a dor que estava por baixo. Como você me procurou quando decidiu trair nosso casamento? Como mentiu sobre estar trabalhando enquanto almoçava com ela? Como sugeriu que eu viesse para este casamento, sabendo que seria humilhada? Não foi assim. Ele finalmente encontrou a voz, mas soava desesperada. Não foi planejado, Mirelle. Aconteceu. Você o quê? Explodi, toda a minha compostura desaparecendo de uma vez. Tropeçou e caiu em cima dela? Esqueceu que era casado? Por acaso, esqueceu dos 7 anos que construímos juntos? Eu me sentia sufocado. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Nosso casamento estava mecânico, previsível. Você sempre tão focada no trabalho. Eu sempre cumprindo meu papel de marido perfeito. E então eu reencontrei a Lorraine e
e decidiu que era melhor me trair do que conversar comigo sobre nossos problemas. Não era minha intenção que chegasse a este ponto. Que ponto, Henrique? Minha voz voltou a ficar perigosamente baixa. O ponto em que você se apaixonou por outra mulher? O ponto em que ela se casou com um terceiro homem? Ou o ponto em que eu descobri que meu marido é um covarde? Ele me olhou como se eu tivesse acabado de esbofeteá-lo. Eu não sou um covarde. Não? Ri, mas não havia humor algum no som. Então por que não pediu o divórcio? Por que não foi honesto comigo? Por que deixou Lorraine se casar com Caio sabendo que ela está apaixonada por você? Porque eu não sabia o que fazer. Sua voz quebrou ligeiramente. Eu amo você, Mirelle. Ainda amo. Mas com a Lorraine é diferente. É o quê? Mais excitante? Mais simples? Menos comprometido? É mais livre. A palavra ficou suspensa no ar entre nós como uma lâmina afiada. Livre. Como se nosso casamento fosse uma prisão da qual ele não tinha coragem de sair, mas da qual queria escapar em segredo. Entendo, disse, sentindo uma calma estranha tomando conta de mim novamente. Obrigada pela honestidade. Finalmente. Mirelle, nós podemos resolver isso. Podemos ir para casa, conversar com calma, tentar... Tentar o quê? O olhei diretamente nos olhos. Fingir que isso nunca aconteceu? Continuar nossa vida mecânica, enquanto você continua se encontrando com ela? Eu posso terminar com a Lorraine. Posso... Não. Minha voz soou final como um martelo batendo. Você não pode, porque eu não quero mais. O que isso significa? Significa que quando voltarmos para casa amanhã, você vai fazer suas malas e sair. Caminhei em direção à entrada da varanda, parando apenas para olhá-lo uma última vez. Significa que nosso casamento acabou no momento em que você escolheu beijar outra mulher. E significa que você vai viver com as consequências das suas escolhas. E a Lorraine? Perguntou ele, com uma voz pequena. O que você vai fazer? Sorri, e foi um sorriso que ele nunca havia visto antes. Um sorriso que prometia justiça. Isso, meu querido ex-marido. Você vai descobrir junto com todo mundo. Voltei para a festa, deixando-o sozinho na varanda. Minha guerra havia começado, e eu sabia exatamente qual seria meu próximo movimento. 3 semanas depois do casamento, a vida havia tomado uma forma completamente nova. Henrique havia saído de casa no domingo seguinte à nossa conversa na varanda, levando apenas 2 malas e um olhar de quem finalmente entendeu que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. A casa em Belo Horizonte parecia maior agora, mas não vazia. Era como se eu estivesse respirando pela primeira vez em anos. Cada cômodo que antes carregava memórias de um casamento que se revelou ser uma ilusão, agora se transformava em espaço para novas possibilidades. Na segunda-feira após o confronto, tomei a primeira decisão que mudaria tudo. Liguei para Caio. Ele atendeu no 3º toque, com a voz ainda carregada da felicidade de recém-casado. Caio, aqui é Mirelle. Mirelle Santos. Estive no seu casamento. Oi, Mirelle. Que bom ouvir você. Como está? Precisamos conversar pessoalmente. É sobre algo importante. Muito importante. Encontramo-nos numa cafeteria discreta no centro de Belo Horizonte. 3 dias depois. Caio chegou pontualmente, com aquele sorriso genuíno que eu havia visto durante toda a cerimônia. Sentar-se à sua frente, sabendo o que estava prestes a fazer, foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Caio, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. O que vou te contar vai ser doloroso. Mas você merece saber a verdade. Contei tudo. Não os detalhes sórdidos, não as traições específicas, mas o essencial. Lorraine estava apaixonada por outro homem quando se casou com ele. Um homem que acontecia de ser meu marido. Um relacionamento que durava meses e que continuou até o dia do casamento deles. Vi a luz se apagando lentamente nos olhos de Caio conforme eu falava. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele baixou a xícara de café sobre o pires. Anpouti, por que você está me contando isso? Perguntou. Sua voz um sussurro áspero. Porque ninguém merece viver uma mentira. E porque você me pareceu um homem bom, que merece ser amado de verdade. Ele ficou em silêncio por longos minutos, olhando pela janela da cafeteria como se procurasse respostas nas ruas movimentadas lá fora. Eu desconfiava que algo estava errado. Admitiu finalmente. Ela estava distante, estranha, mas pensei que fossem apenas nervos de casamento. Lamento muito, Caio. E você? O que vai fazer? Já fiz. Meu casamento acabou no momento em que descobri a traição.
2 semanas depois daquele encontro, recebi um telefonema de uma Lorraine histérica. Você destruiu minha vida, gritava do outro lado da linha. Caio me deixou. Pediu a anulação do casamento. Eu não destruí nada, Lorraine. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Apenas contei a verdade que você não teve coragem de contar. Você sempre foi invejosa. Sempre quis ter o que eu tinha. Realmente? Quase ri da ironia. Porque pelo que me lembro, foi você quem destruiu nosso casamento tentando ter o que eu tinha. E conseguiu. Aliás, Henrique está livre agora. Vocês podem ficar juntos sem precisar mentir. O silêncio do outro lado da linha me disse tudo. Henrique não havia procurado Lorraine após ser expulso de casa. O homem que havia arriscado tudo por ela, que havia traído um casamento de 7 anos, simplesmente havia desaparecido quando as consequências se tornaram reais. Ele não me quer mais, sussurrou ela, sua voz quebrada. Disse que foi um erro, que se deixou levar. Que pena, respondi, sem um pingo de simpatia. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de destruir 2 famílias. Desliguei o telefone e nunca mais falei com Lorraine. Foi nessa época que André reapareceu na minha vida. Ele havia fotografado o casamento e, semanas depois, me ligou para entregar algumas fotos que havia tirado de mim durante a festa. Fotos que eu nem sabia que existiam. Você parecia perdida naquele dia, comentou ele quando nos encontramos para tomar um café, distante, como se estivesse vendo algo que os outros não viam. Estava mesmo, admiti. Estava vendo a verdade pela primeira vez em anos. André tinha uma sensibilidade que eu havia esquecido que existia. Não tentou me consolar com palavras vazias ou me dizer que tudo ficaria bem. Simplesmente esteve presente, ouvindo quando eu precisava falar e respeitando meus silêncios quando eu precisava pensar. Mas esta história não termina em romance. Termina em algo muito mais poderoso. Renascimento. 6 meses depois do casamento de Lorraine, tomei a decisão mais importante da minha carreira. Deixei o escritório de advocacia tradicional onde trabalhava e fundei minha própria organização. Um centro de apoio jurídico e emocional para mulheres que viviam relacionamentos abusivos, tóxicos ou simplesmente haviam perdido sua voz em casamentos que as diminuíam. O símbolo que escolhi para a organização foi uma ave fênix. Não por acaso, assim como eu. Muitas mulheres precisavam aprender que é possível renascer das próprias cinzas. André tornou-se um amigo próximo. E quem sabe, um dia, algo mais. Mas por ora, estou aprendendo a ser completa sozinha. Estou redescobrindo quem sou quando não estou definida pelo casamento de outra pessoa, pelos desejos de outra pessoa, pelas mentiras de outra pessoa. Henrique tentou voltar algumas vezes. Ligações tarde da noite, e-mails pedindo uma chance de conversar, presentes deixados na porta de casa. Mas a mulher que ele havia traído não existe mais. Em seu lugar, está alguém muito mais forte, muito mais clara sobre o que merece. Hoje, quando olho pela janela do meu novo escritório, vejo Belo Horizonte se estendendo ao longe e sinto algo que não sentia há anos. Gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade a tempo de reconstruir minha vida. Gratidão por ter encontrado força que nem sabia que possuía. Às vezes, a maior traição que podemos sofrer é também o maior presente que podemos receber. Ela nos mostra quem realmente somos, quando tudo o que pensávamos ser desaparece. E quem eu sou, descobri, é muito mais forte do que jamais imaginei. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.